Então, o nosso estudo de hoje vai ser Zacarias, capítulo 4, e nós vamos ver mais uma visão que teve este profeta, né? A quarta visão dele, é isso? A quinta visão já. É o quarto estudo, mas um estudo nós tivemos duas visões. E nessa visão, ele contempla o quê? Um candelabro de ouro e duas oliveiras. Então nós vamos fazer a nossa primeira leitura e vamos aí refletindo no texto, atentos com o horário. Vamos lá. Primeira leitura nós vamos fazer versículos 1 até o 3. Vamos lá. Do capítulo 4, né? Todo mundo já está sabendo. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Eu acho que eu li o 4 e não precisava. Mas a visão é essa, né? Ele estava como dormindo, ele foi despertado, porque ele estava tendo uma sequência de visões. Eu acredito que espiritualmente para ele não estava sendo fácil, assim como nós vimos lá em Apocalipse, quando João recebe as revelações do Apocalipse, não foi nada fácil para ele também. Ele chegava a cair com o rosto em terra, Daniel também. Então é uma carga nessas revelações espiritualmente, uma carga muito pesada para nós, meros seres humanos, aguentar. Então esse anjo o desperta. Continuamos falando que esse anjo é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que desde a primeira revelação estava ali e está revelando tudo isso a Zacarias. Para quem não participou dos primeiros estudos, vou dar só um breve contexto. Neste tempo, o povo estava cativo na Babilônia. O reino de Judá, de Israel, havia sido destruído. Jerusalém, eles tinham destruído a cidade, eles tinham derrubado o templo, e o povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. Ficaram lá presos, porque Deus ordenou que se fizesse isso. Deus profetizou que isso ia acontecer. No tempo do profeta Zacarias, estavam no finalzinho dos 70 anos. E o povo começava a retornar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, reconstruir os muros que foram derrubados e principalmente o templo. Tudo gira aqui no livro mais forte em volta da reconstrução do templo. Porque reconstruindo o templo, Deus queria dar um recado a todas as nações vizinhas. Israel voltou, Judá voltou, os hebreus estão de volta na terra deles, e lá existe um Deus que os castigou, mas que agora os trouxe de volta e vai restaurar. Então, por isso era muito importante a reconstrução do templo, para que todas as nações soubessem que Judá, que Israel tem um Deus, e que esse Deus é poderoso, tanto para castigá-los quando eles precisam, quanto para restaurá-los quando eles estão caídos. Muito bem. E nesta visão, o que ele vê? Esse desenho pobre aqui, né? Devia ter sido muito bonito na cabeça dele. Mas o que ele viu? 2 árvores, 2 oliveiras, um vaso. Ele viu um castiçal com 7 lâmpadas. E ele viu que tinha uns caninhos que saíam da árvore e colocavam azeite ali à vontade, né? Pensa bem, um vaso de azeite, cedo ou tarde vai acabar o azeite. Mas esse vaso está ligado diretamente na árvore que produz
o azeite, né? Não o azeite, a azeitona que vira azeite, mas está ligado direto à árvore. Quer dizer, é uma fonte ilimitada. Nunca vai se acabar, é uma fonte inesgotável. Então quer dizer que a luz daquelas lâmpadas ali, aquela chama que está ali nas 7 pontas do candelabro, elas não se apagariam. Tá, mas ainda não vou revelar o que é isso. Vamos deixar que a Bíblia fale para nós o que isso representa. Então nós vamos para a segunda leitura. Agora nós vamos ler versículos 4 a 7. Zacarias faz uma pergunta e o anjo lhe dá a resposta. Vamos ler. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não faça nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-á uma campina, porque ele trará a pedra angular, com as aclamações, graça, graça a ela. Agora vocês entenderam o quadradinho lá embaixo, né? É uma pedra angular. Quadrada, né? Pode não ser quadrada, mas é uma pedra aquilo ali, tá? Então, o que acontece? Zacarias, ele não entende o significado da visão. Eu espero que os irmãos já entenderam. Apesar de que faz muito tempo que nós pregamos, mas aqui não está difícil de entender. Eu acho que para Zacarias deveria ser mais fácil do que é para nós hoje, mas ele não compreendeu. Falta de sabedoria? Falta de fé? Não. Como eu disse, ele estava sendo bombardeado com visões espetaculares, com visões incríveis, difícil de assimilar tudo o que ele via, e o corpo humano dele não estava mais suportando tanta revelação. Estava difícil para ele. Então ele pergunta para o anjo: o que é isso? E o anjo fala para ele aqui, ó, no versículo 5, ó: não sabe tu o que é isto? Se admira. Você não sabe o que é isso? Não está tão claro para você do que isso se trata? Infelizmente não. Mas ele dá uma dica. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então esta palavra estava direcionada a uma pessoa, Zorobabel. Nós vamos ver quem é ele. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Essa mensagem que estava sendo direcionada a Zorobabel era uma mensagem para animá-lo, para fortalecê-lo, porque Zorobabel tinha uma missão importante. Então, todo o livro de Zacarias, essas visões, são visões animadoras, são visões para que as pessoas não desanimem, para que continuem em frente, porque não seria fácil reconstruir Jerusalém nem o templo. Seria muito difícil. Os inimigos não se agradavam nem um pouco com a ideia de ressurgir novamente os reinos de Israel e de Judá. E os inimigos, eles lutariam contra. Então foi necessário Deus levantar este profeta e fazer essas revelações a ele, para dizer para o povo e para os envolvidos, que no capítulo anterior nós falamos de Josué também, que seria o líder ali religioso, que seria o sacerdote. Animem-se, eu estou com vocês. Veja aqui, o azeite não acaba, o meu azeite não acaba. A minha fonte de fornecimento é eterna, não se preocupem. Eu estou com vocês, eu vou suprir todas as suas necessidades. Fiquem tranquilos. E
a Zorobabel é dito, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Esse versículo é muito icônico na Bíblia, é um versículo assim que tem milhões de aplicações. Acredito que muitos pregadores já se usaram desse versículo aqui para diversos sermões diferentes, em várias aplicações. Mas o que o texto aqui, para quem recebeu primeiramente, está dizendo Zorobabel, ele seria o líder, vamos dizer assim, o líder político. A gente já tinha o líder religioso, Josué, que seria o sumo sacerdote. E Zorobabel seria o líder político. E está dizendo o quê? Que ele ia liderar o povo, ele ia estar à frente do povo, na reconstrução principalmente do templo e depois de Jerusalém, mas que ele venceria, que ele teria êxito nessa missão dele, mas que ele venceria não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Agora a gente começa a desvendar. Vejamos aqui, 2 árvores fornecendo azeite em um só vaso. Do vaso saem 7 caninhos, descendo o azeite até no castiçal, e o fogo nunca se apaga. Então uma dessas árvores é quem? Josué, que foi, o líder religioso. O líder religioso, o sacerdote. E a outra árvore é quem? Alguém se arrisca? Já falei aqui, hein? Zorobabel. É que não está em formato mais de escolinha, né? Nós tinha que voltar com a escolinha. Na escolinha eu lembro do Eli. O Eli sempre questionava, ele sempre tinha umas perguntas capciosas, mas ele fazia o debate acontecer, isso que é bom. Zorobabel, o líder, vamos dizer, político, vai. Essa é a essência do governo que Deus planejou para Israel. Líder político, líder religioso. Mas o rei seria Deus. Israel, infelizmente, o que ela falou? Olha, nós temos um Deus. Os nossos vizinhos, eles têm reis. Se nós tivéssemos reis, nós seríamos mais felizes. Se nós tivéssemos quem governasse sobre nós seríamos mais felizes. Mas Deus se entristeceu. Ele falou: eu era o rei e governava sobre vocês, mas vocês querem um homem governando sobre vocês. Tudo bem, esse homem vai colocar pesados impostos em vocês, leis, e vocês vão ter que seguir. Vai ser mais difícil a vida. Então Deus permitiu o reinado, que foi, eu não me lembro mais, o primeiro rei, Saul, muito bem, obrigado. Depois veio Davi, depois veio Salomão. Em Salomão o reino se dividiu. Israel passou a ser Israel e Judá. E depois disso veio o quê? O cativeiro. Então, na velha aliança, Deus permitiu que fosse assim. Um rei, que seria o líder político, e o sacerdote. Muito bem. Então aqui nós temos Zorobabel, Josué, fornecendo o azeite para manter aceso. O que simbolizaria o castiçal? Essa é difícil. Alguém arrisca? Essa é difícil. O que Zorobabel e Josué estavam trabalhando para acontecer? Eles estavam lutando para que acontecesse o quê? A
reconstrução do templo. Então esse castiçal representa o quê? O templo. Porque Josué e Zorobabel estavam no mesmo propósito, reconstruir o templo. Josué liderando a classe religiosa, Zorobabel liderando os civis, o povo, todos juntos para fornecer o quê? Para que fosse reconstruído o templo e depois também a cidade. Então deles saía esse azeite, essa força, o combustível para que essa chama não se apagasse, vinha deles. Então a missão deles era continuamente animar o povo, dar força para que essa obra não cessasse. Muito bem. A palavra vinha animar Zorobabel a que não deixasse de fazer seu trabalho na reconstrução do templo. E fala assim, que grandes montes cairiam, né? Grandes montes cairiam. Mas, aonde que está isso? Quem és tu, no 7? Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-á uma campina, ou seja, um lugar plano, porque ele trará pedra angular com aclamações, graça a ela. Então essa é uma mensagem animadora, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. Zorobabel, não precisa temer. Seus inimigos são grandes como as montanhas. Seus inimigos são numerosos. O seu problema é intransponível. Fica tranquilo, porque você vai vencer não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu vou dar a força que você precisa para vencer. Uma mensagem que, trazendo para os nossos dias de hoje, cada um de nós aqui tem como obrigação manter a obra de Deus funcionando. Esse templo, nós estamos aqui. E como é que a gente vence? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. É assim que nós vamos dar continuidade nessa obra, é assim que nós vamos continuar construindo o templo de Deus. Porque aqui fala o que embaixo do versículo 7, porque ele trará a pedra angular. Lá para o tempo deles, ele ia trazer a pedra que ia ser o primeiro ali alicerce, para que depois as paredes do templo fossem levantadas. E quem que é a pedra angular da nossa fé? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, Ele é o alicerce. Nós somos cada um tijolinho nessa construção. E toda a construção cresce e se transforma num grande imóvel, num grande templo, mas sem se esquecer que quem que está sustentando tudo isso é Jesus. E em tudo nessa vida, meus irmãos, em tudo. Hoje nós tivemos o quê? Eleição para prefeito. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: nenhuma autoridade será concedida se o meu Pai, nenhuma autoridade será instituída se não for da vontade de meu Pai. Hoje foi eleito um prefeito na cidade. É da vontade de Deus. Ele vai governar conforme a vontade de Deus? Não sabemos. Veremos nos próximos 4 anos. Mas ele governando de acordo com a vontade de Deus ou contra, ele responderá por isso. Porque Deus o constituiu. Infelizmente hoje, os homens querem poder através da força e da violência. Eles usam isso. Nós vimos lá nos Estados Unidos, tentaram assassinar um candidato a presidente. Nós vimos no Brasil, tentaram assassinar o candidato a presidente. Mas quem constitui as autoridades é Deus.
e cada autoridade vai responder perante Deus de acordo com as suas atitudes. Então, em tudo nossa vida, irmãos, uma mensagem que a gente pode levar, sair daqui com ela no coração e aplicar. Tudo é da vontade de Deus. Não precisamos agir com força, nem com violência. Não precisamos ser rudes. Não precisamos tomar a força. Deus abrirá os caminhos. Se está vendo um monte na sua frente, e Deus vai aplanar. É só esperar em Deus. É só confiar, porque toda a provisão vem dEle. Tudo vem dEle. Josué, Zorobabel, eles foram chamados de duas oliveiras. Muito bem. Então eles estão fornecendo azeite para que a obra fique acesa. Mas a oliveira só produz se primeiro alguém tiver criado uma semente. Se alguém tiver plantado ela. Senão não existe oliveira. A oliveira só produz se ela tiver no solo fértil. Ela só produz se tiver chuva. E ela só produz na sua estação. Então eles não poderiam se gabar de ser as oliveiras que estavam fornecendo o combustível da obra de Deus. Porque sem Deus, nem germinado essa semente conseguiria. Então, tudo vem de Deus. Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, sejamos calmos, serenos, sem força, sem violência, porque tudo vem de Deus e Ele está no controle e no comando de tudo. Até quando nos vemos em desespero, até quando achamos que estamos no fundo do poço, Ele está no controle. Às vezes Deus nos coloca no fundo do poço, como estava a nação de Israel aqui em Zacarias, presa, cativo na Babilônia, longe da sua terra, da terra que Deus prometeu para eles. Longe do seu Deus, estavam numa terra onde se adoravam os deuses estranhos, os deuses de madeira, os deuses de pedra, os deuses de barro, onde se praticava a idolatria. Mas Deus os trouxe de volta, provisionou para eles novamente estar gozando das bênçãos que anteriormente pertenciam a eles. Muito bem, irmãos, vamos continuar. Sem antes ler uma passagem. Esdras 5:2, só para contextualizar, vamos lá. Livro de Esdras, capítulo 5. Versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Só para contextualizar, aqui fala Jesuá, mas é o Josué, tá? Talvez a tradução de vocês está falando Josué, né? Tem alguma tradução aí que está falando Josué? Mas é ele. Pode ficar tranquilo que é ele. Então, os dois estavam ali nessa missão e Deus estava com eles. E fala que Zorobabel colocará a pedra de remate. Vai colocar a pedra que será o início e também ele vai colocar a pedra que será o fim, que vai arrematar a construção, que vai terminar. Então era uma promessa de que Zorobabel, ele daria início na reconstrução do templo e ele também estaria até o final. Então quer dizer que em uma geração o templo seria reconstruído, não era muito tempo. Esdras 3, versículo 8 primeiro, falando sobre Zorobabel colocar a pedra de remate. Versículo 8. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá,
filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Versículo 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Em meio a tantas dificuldades, eles estavam vivendo com o que foi o maior império até hoje da humanidade, Babilônia, o maior de todos os impérios, a cabeça de ouro, o mais cruel. Eles tinham inimigos por todos os lados, mas eles se alegraram por colocar um alicerce. Eles louvaram ao Senhor porque colocaram o alicerce, sem saber se eles reconstruiriam o templo, se seria possível terminar. Vejam como eles tinham uma visão de que seria muito difícil, de que talvez não conseguiriam fazer, mas ao colocar a primeira parte, a parte que ninguém vai ver, né? O alicerce, eles se alegraram. Mais uma lição para nós: nos alegrar na nossa vida a cada passo que é dado. Tudo que você está construindo na sua vida, tudo aquilo que você está lutando para conseguir, agradeça ao Senhor por cada passo. Talvez aquilo que você fez representa muito pouco, mas seja grato, se alegre, porque se Deus permitiu o alicerce, Ele vai permitir também as paredes, a laje, o telhado e também toda a decoração dessa casa. Ele vai fornecer o azeite, Ele vai dar condições para que a gente termine. Mas infelizmente, nós somos ingratos muitas vezes. Não vemos aquilo que Deus está nos dando. Não vemos aquilo que Deus está fazendo para nós em nossa vida. E devemos nos alegrar em cada momento. E não temer também, como foi o caso aqui. Pessoas com medo, pessoas olhando para a força dos adversários e falando: não vamos conseguir. Se você confia em Deus, alegre-se a cada vitória, porque o templo foi reconstruído. Eles conseguiram, eles tiveram êxito nessa missão. Muito bem, vamos fazer a terceira leitura. Ó, o tempo já foi, hein? Eu me empolgo aqui e o tempo vai indo. Versículos 8 até o 10. Voltando lá em Zacarias capítulo 4. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Muito bem. Versículo 10. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas. Um dia nós vamos estudar ainda os livros de Esdras e Neemias. Eu tenho até o material já preparado. Um dia nós vamos chegar lá. Mas o povo passava e via a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, as nações vizinhas, os inimigos, riam. Vocês não vão conseguir reconstruir isso não. Eles sabotavam
Eles colocavam medo, eles ameaçavam. Mas aqui fala que quem despreza essas coisas pequenas vai ver o prumo na mão de Zorobabel. O prumo até hoje é o prumo, né? Coloca o taquinho na parede e tem um peso ali e você vê se essa parede tá no prumo, né? Se ela tá retinha. Então Deus faz essa promessa para alegrar Zorobabel. Eles vão ver o prumo na sua mão. Eles vão ver você ali construindo. Eles vão rir e vão zombar de vocês. Mas depois eles serão castigados. Todos eles. Mas você vai ter êxito. Você vai ter sucesso nessa missão. Muito bem? A promessa era de que Zorobabel concluiria a obra e essa promessa foi cumprida. O templo foi, de fato, ele foi reerguido. Vamos fazer a quarta leitura, versículos 11 a 14. Tinha muito mais coisas que eu poderia falar aqui, mas é o que eu falei. Hoje nós vamos ser breves. Versículo 11. Respondi mais, dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Ainda Zacarias não tinha compreendido quem eram as oliveiras e quem eram aqueles tubinhos ali enchendo o vaso de azeite. E diz que são os dois ungidos, os dois consagrados para essa obra. Unção, consagração. Esses foram escolhidos por Deus para reconstruir Jerusalém e o templo. E, de fato, com toda certeza, eles conseguiriam. Nem por força, nem por violência, mas porque Deus estava com eles. Porque Deus estava dando o combustível necessário para que eles continuassem. E eles concluiriam essa obra. Isso é o que diz esta visão. E nós vamos ver no decorrer do livro tudo o que aconteceu e tudo os cumprimentos destas profecias. Essas profecias literalmente já se cumpriram. Mas elas ainda têm uma visão profética para o futuro. Elas ainda têm coisas nessas profecias que são aplicações para o futuro, porque aqui nós estamos falando de velha aliança. Nós estamos falando do Velho Testamento. Mas toda essa simbologia, essa visão, ela tem uma aplicação para nós, os cristãos. Para nós que chegamos aqui no Novo Testamento, que chegamos após a vinda de Cristo, que entramos nessa aliança através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta visão, trazendo para o dia de hoje, quem eles seriam representados? Vamos tirar Zorobabel, vamos tirar Josué. Ainda conforme os moldes de governo que Deus desenhou, ainda precisamos de um sacerdote, ainda precisamos de um rei. Alguém arrisca dizer quem será o nosso sacerdote, quem será o nosso rei? Ele vai ser as duas oliveiras, então? Muito bem. Na nova aliança, Jesus, o nosso Salvador. Ele é quem fornece o azeite. Ele é o sacerdote, ele é o rei. A sua parte sacerdotal, uma parte ele cumpriu lá na cruz, oferecendo-se em sacrifício por nós.
O sacrifício da velha aliança, que precisava ser renovado a cada ano, em Jesus foi perfeito. Não precisa de renovação. Uma só vez, Ele morreu pelos nossos pecados, e nós fomos salvos para sempre. E Jesus hoje Ele reina espiritualmente na sua igreja. Ele reina em nossa vida. Mas um dia Ele reinará fisicamente nessa terra também. Com os pés dele aqui nessa terra. O próprio. E para quem não sabe, vai ser lá em Jerusalém. Ele vai governar de lá. E os crentes e os descrentes vão assistir o governo dele. Então Jesus, o nosso líder religioso e político. Vamos ver isso na Bíblia, para que não fique dúvida. Vamos lá no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 7. Vamos ler os versículos 14 até o 17. Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso rei. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está falando aqui. E concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Porque sacerdotes eram levantados somente dos levitas, somente da linhagem de Arão. Mas Jesus é um sacerdote diferente. Ele foi um sacerdote de uma tribo em que não se levantavam sacerdotes. Versículo 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vamos, ir lá, seria um outro estudo, mas Melquisedeque, ele foi sacerdote e rei. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote e rei. Arrisco até mais, Hoje, advogado. Hoje, lutando pela nossa causa. Por quê? Não pelos crentes, porque pelos crentes, aqueles que já fizeram seu concerto com Cristo, já se cumpriu a lei. A sentença já foi dada, o castigo já foi pago. Mas, para os descrentes, para aqueles que ainda não abriram seu coração para Jesus, para aqueles que não aceitaram Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, hoje Ele está na posição de advogado. Hoje Ele quer fazer com que seja cumprida a sua sentença, que é de morte. É de morte. Aquele que não está em Cristo, a sentença é de morte. Aquele que não está em Cristo, o destino é a condenação eterna. É o eterno sofrimento. Mas hoje nós temos um advogado gratuito, que defende a nossa causa e que limpa os nossos pecados em seu sangue, que é poderoso para nos salvar e nos livrar da maldição da lei. É só fazer uma escolha, é só optar por Ele. Mas quem não fez o seu concerto com Cristo ainda, não falo só para vocês, mas para quem vai ouvir essa mensagem na internet, hoje Ele é advogado. Logo, Ele virá como juiz para julgar. E quando Ele se assentar no grande trono branco para julgar, aí não tem mais jeito. Aí acabou. Então que cada um entenda que a salvação está aberta, que Ele veio
nosso Senhor Jesus veio para cumprir a lei no nosso lugar, para pagar pelas nossas transgressões e para nos dar salvação. Essa é a aplicação hoje. E o que é o azeite? Na nova aliança, Jesus é que está fornecendo o azeite, sai dele. Que azeite? Quem é o azeite? Mais alguém se arrisca? É fácil essa, hein? Pode falar, irmã. Não tem medo de errar, não. É o Espírito Santo. No momento em que o pecador reconhece o seu estado de pobreza, o seu estado de falência, a sua decadência, no momento em que ele sabe que com as suas obras, com a sua bondade, com os seus feitos, ele não vai conseguir satisfazer a lei de Deus. E quando esse pecador ele recorre a Jesus, Senhor, paga em meu lugar, toma a minha culpa e o meu pecado em meu lugar. Nesse momento, vem a unção, recebe-se o Espírito Santo, e você tem em Jesus uma fonte inesgotável. Para o crente que já fez o seu concerto com Cristo, dentro dele está o Espírito Santo. E ontem foi falado, quem esteve aqui ontem, o irmão Aurelino falou, vaso de barro. Somos vaso de barro. Não somos vasos de porcelana, pintados, bonitos. Somos vasos de barro feios. Mas o valor está no que tem dentro de nós. Quando realizamos coisas que agradam a Deus, quando Deus é glorificado pelas nossas atitudes, o mérito não é nosso, o mérito é do azeite que está dentro de nós, é de Deus que está dentro de nós, e a glória é dele. Muito bem, vamos lá. E a pedra? O alicerce que eles ficaram felizes em colocar. Esse está fácil, né, irmãos? Esse está muito fácil, né? Efésios. Vamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. É isso mesmo? 19 até o 22. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui ele fala tanto dos judeus que se converteram a Cristo, quanto os gentios, aqueles que não eram judeus, mas abriram seu coração para Jesus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Estamos aqui hoje de pé, somos a igreja de Cristo. Não estou falando do barracão, não estou falando desse prédio, estou falando de nós, as pessoas. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo que está cheio do Espírito Santo. E nós só estamos de pé, nós só estamos firmes, porque lá o nosso alicerce é Jesus Cristo. Então, quem está em pé, se alegre no Senhor. Quem está ativo, quem está praticante na sua fé, saiba que é o Espírito que está te dando força. Não é pela sua força,
não é pelo seu talento, não é pela sua vontade, é pelo que tem dentro de você. E se você está firme, se você está no caminho, é uma pedra bem edificada, a glória é somente de Deus. E hoje, o castiçal, que está recebendo todo o combustível e que nunca se apaga, é a igreja. É a igreja, somos nós. Nós é que estamos ali, recebendo o Espírito que vem do alto e sendo uma luz a brilhar nesse mundo. Essa é a nossa função, brilhar. Essa é a nossa função, fazer com que as pessoas enxerguem, espantar a escuridão e as trevas. E o último versículo, só para arrematar esse versículo, Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13. O apóstolo João tendo uma revelação também muito mais incrível, muito mais superior ao que teve Zacarias. Versículo 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingidos pelos peitos com um cinto de ouro. 7 castiçais. Trazendo ali o contexto desse capítulo, está falando das 7 igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Elas eram comparadas com castiçais de ouro, igual a esse. E para finalizar, já passei do horário, né? Prometi que não ia, mas fiz, não é? Que sejamos a igreja que ilumina, que sejamos os castiçais que tem brilho, que sejamos luzes que façam o mundo enxergar, que façam o mundo ver, que nada apague nosso brilho, que nós espantemos as trevas, para mostrar o que tem dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nós possamos brilhar, que as nossas atitudes não diminuam o nosso brilho e a nossa chama, e toda a nossa força e o nosso combustível vem do Senhor. Obrigado pela atenção, peço desculpa aí pelo horário.